nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Gabi. Gabizinha. Olha só, gente, eu vou abrir aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eu vou utilizar aqui a Bíblia da CNBB, a versão da CNBB, tá? Vou lá. Aí eu creio, já até passei para vocês todos, né? E vou começar a ler aqui. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. São os dois grandes mandamentos. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Isso daqui, essa partezinha aqui, resume os dois grandes mandamentos. Esses dois grandes mandamentos são os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas são os 3 primeiros mandamentos. E o próximo como a ti mesmo é do 4º ao 10º mandamento. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Olha só a sacada do dia de hoje. Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem passou longe. Assim também um levita chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Primeiro um sacerdote, depois um levita, depois um samaritano. Detalhe: o samaritano não era bem visto pelos judeus, tá? Não era bem visto. O povo samaritano, né? Os judeus não gostavam. Aí o samaritano chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão, parou, ele parou. O outro foi por um lado, o outro passou para frente, seguiu, fingiu que não viu, mas aqui moveu-se de compaixão, ele parou, o coração ali ardeu. Olha o sofrimento da pessoa que foi assaltada, foi espancada e quase morreu. Aproximou-se dele, ou seja, ele parou, viu, aproximou-se, os outros fugiram, né? Dele e tratou-lhe as feridas, tratou-lhe as dores, o sofrimento. Imagina o sofrimento. Isso aqui é uma parábola, mas isso acontece no mundo diariamente. Você, quando está sofrendo, um amigo teu está sofrendo, um desconhecido está sofrendo, na sua família, no seu trabalho, e você mesmo, né? Tratou-lhe das feridas, derramando nelas azeite, vinho, depois colocou sobre seu próprio animal e o levou a uma hospedaria. Colocou no seu carro, você deu um jeito para levar, né? Recomendando, né? A hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando:
cuida dele, e o que gastares a mais, eu o pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos três fez o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. É a palavra da salvação, né? É a palavra da salvação. Então nós temos que simplesmente dizer não só o amém da boca para fora, mas é um amém que sai do coração e reflete na boca. Porque o que sai da sua boca no exterior tem que vir do que está refletindo, está nascendo do seu interior, que é o seu coração. Então, começando aqui o encontro de hoje, você que entrou, é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Por que esse Evangelho? Porque nós já vimos no primeiro encontro, nós vimos o que é o sofrimento. O sofrimento humano, os tipos de sofrimento, né? Nós adentramos o máximo possível na primeira aula com isso daí. Na segunda aula, a gente viu o porquê e o para que sofrer, a finalidade espiritual. Porque se nós não olharmos a cruz de Cristo, o sofrimento não tem sentido. Somente ao olhar a cruz de Cristo, o nosso sofrimento vai ter sentido. Isso foi na segunda aula. Assistam para poder se aprofundar mais. Na terceira aula, nós vimos participantes dos sofrimentos de Cristo. Por quê? Primeiro, Cristo sofreu. Maria sofreu junto. Eram dois altares crucificados. Na hora, o coração de Maria e o Jesus por inteiro. Os dois corações que se unem, que se tornam um coração só. Então e nós participamos desse sofrimento. Então nós temos que participar, você tem que participar desse sofrimento, é divinizar o seu sofrimento. É o sofrimento de Cristo vindo ao nosso encontro, toca o nosso coração. E qual é a nossa resposta? Sofrer em Cristo. Sofrer em Cristo. Porque muitos querem seguir uma cruz sem Cristo. Isso é perigoso demais. A cruz sem Cristo é uma cruz qualquer. Tem que ter Cristo. Porque você pode chegar lá no final da tua vida e seguir e encontrar um Cristo sem a cruz. Então coloque Cristo na cruz. Coloque Cristo na cruz. Ele que dá um ressignificado para o sofrimento da nossa vida. É só Ele. Por isso que o mundo moderno se perde. Porque a cruz de Cristo é um escândalo para o mundo. Eles nunca vão entender se eles não começarem a olhar Cristo com olhos espirituais. Eles nos acham loucos. Isso daqui não é resiliência, gente. Porque muitas falam de resiliência. Não. Resiliência é você suportar a dor, saber que você vai ficar forte, tudo. Mas a resiliência, ela é só no plano natural. Nós estamos muito mais do que resiliência. É muito mais. É porque nós estamos no lado sobrenatural do sofrimento. A resiliência é só o lado natural. Tá? É perigoso porque o mundo não consegue enxergar o depois. Não consegue. Só com a resiliência não. Tá? A resiliência, a maioria delas, é você sofrer sem a cruz. Sofrer sem a cruz, né? Então o que é? No Evangelho, nesse encontro agora. Então no terceiro, participantes do sofrimento de Cristo, nós temos que participar. Então a sua dor, a minha dor, a dor de cada um.
É você saber viver a sua dor e divinizar a sua dor. No encontro de hoje, fechando o ciclo, é você cuidar da dor do outro. Você sair de si e enxergar o outro. E o Evangelho do Bom Samaritano fala isso. E geralmente as pessoas, claro, as pessoas que te amam vão te ajudar, tudo, mas o que Cristo quis falar aqui? Que o próximo, o teu próximo, são todos aqueles que precisam de ti. É quando você olhar uma pessoa que está sofrendo, tendo dores, você ter compaixão dessa pessoa. Você é o parar, é você não sair. Você vê alguém sofrendo, algum amigo, alguma pessoa, e você passa reto, vira para o outro lado, não. É você mover-se. Hoje o mundo, a gente está vendo tanta tristeza no mundo, mas tantas coisas no mundo, nos jornais, que a gente já chega um momento que a gente já acha normal isso. A gente nem liga. Olha o mundo hoje. O mundo hoje prefere lutar pela vida de um animal e uma vida de um feto, de uma criança. É porque o mundo não consegue entender o sofrimento. O mundo vê o sofrimento como algo ruim. Algo ruim que eu tenho que fugir disso daí. Eu tenho que buscar o prazer. Eu tenho que ver esse sofrimento e ver, não, esse sofrimento é maldade. Então a pessoa não pode sofrer. Então vamos para frente. Tem que curar. A cura, muitas das vezes, é você matar um bebê. Você está curando a mãe, matando um bebê. É porque a pessoa não consegue ter olhos espirituais para enxergar. O mundo está ficando doente. Eu fico vendo Santa Teresa de Calcutá, né? Ela estava cuidando lá dos leprosos na Índia. Muitos leprosos do pior jeito que você possa imaginar. Tinha um repórter britânico, né? Esse repórter falou para ela, ali, conversando, nossa, eu não faço isso nem por $1 milhão. Nem por $1 milhão. Aí, o que ela respondeu, Santa Teresa de Calcutá? Nem eu faria por $1 milhão. Ela faz porque ela vê o Cristo no leproso. Aí que está o segredo. Você vê o Cristo no próximo. As pessoas não têm Cristo nem no coração. Como é que vai ver no próximo? O mundo precisa se curar e só vai se curar com Cristo. Não tem como ser de outra forma. Então, o bom samaritano é todo homem que se detém junto ao sofrimento do outro. É você ter uma disposição interior do coração. É a graça de Deus que nasce no teu coração para você enxergar Cristo no outro. Porque São João Bosco já fala, Deus nos fez para os outros. Ou seja, eu tenho que sair de mim e buscar o coração do outro. O meu coração está sofrendo? Está. É onde eu falo algo tão bonito assim, que o teu coração, nós não nascemos para sermos amados. É engraçado essa frase, né? Você não nasceu para ser amado. Você nasceu para amar. O seu coração nasceu para amar, não para ser amado. Mas o que é isso? Está ficando louco? Não estou ficando louco, não. Sabe por quê? Porque hoje o mundo, ele já fala o seguinte, o seu coração nasceu para ser amado. Olha, tem uma diferença? Claro que tem. Se o seu coração nasceu para ser amado, você só vai ficar esperando os outros te amarem. Egoísmo. É o centro, é o homem no centro. Ou seja, eu tenho que ser amado. Por isso que as pessoas estão carentes.
A carência hoje, pelo amor de Deus, está no nível e está piorando. Entende? Você tem que ver, o seu coração nasceu para amar. Quando você fala isso, tem uma disposição interior ativo e não passivo. Ativo, para quê? Se você tem que amar, você tem que amar todos. Se você vai amar todos, e todo mundo começar a amar todos, não se preocupa, você vai ser amado. Agora, se você espera ser amado, você nunca vai conseguir amar o outro. Você nunca vai conseguir se amar. Um coração carente, qualquer coisa que chegar, vai fazer a pessoa feliz, né? Na verdade, não é feliz. Tome cuidado com a carência, tá? A carência nos cega muito, muito mesmo. Então tem que ter essa sensibilidade no coração, essa sensibilidade. E nós estamos perdendo essa sensibilidade. Estamos perdendo, isso é péssimo. Então bom samaritano é todo aquele que presta ajuda no sofrimento. Ou seja, você quando vê o sofrimento, analisa sofrimento, amor. São sinônimos. No mundo espiritual, são sinônimos. Não tem como fugir um do outro, né? Então você, o evangelho do bom samaritano é você sair do seu eu e buscar o outro. Como é que você está hoje? Você saiu do seu eu e procurou cuidar de alguém? Parar um momento e conversar com alguém? Alguém que esteja necessitando. Pô, filhos meus de crisma, às vezes mando o WhatsApp, naquele momento não dá. Mas eu vou, quando eu posso, na hora eu mando o áudio e falo o que está acontecendo tudo e oriento naquilo que eu posso. Um conselho espiritual. Entende? Às vezes visões, as pessoas têm visões, falam comigo. Aí eu tenho que ver se essa visão é demoníaca, é do próprio, se é divina ou não, né? Então tem que ter essas coisas, porque isso daí nos deixa angustiados algumas. E tem muita gente que tem visões por aí. Mas não vamos por essa linha não, senão a gente vai se perder, tá? O homem é o próximo, não pode passar com indiferença pelo sofrimento do outro. O grande problema também no mundo hoje é indiferença. Indiferença. Está sofrendo? Mais um. É um número. Hoje o ser humano é um número. Triste demais, né? Muito triste. Eu vejo tanta gente sofrendo, mas tanta gente sofrendo, que eu fico pensando, cara, como cuidar do sofrimento do outro? Já parou para pensar? Como cuidar do sofrimento do outro? Às vezes a pessoa vai cuidar do sofrimento do outro e acaba piorando. Acaba piorando. Como? No sofrimento do outro, isso já aprendi, aprendo, né, a cada dia. Se as pessoas soubessem que aquela dor é Deus tocando no teu coração, você saberia como cuidar do outro. Não chegando pro outro e falando, olha, cuidando, sabe, carregando no colo, aquela coisa, isso vai passar, essa dor, palavras bonitazinhas do mundo. Não. Verdadeira ajuda que você vai dar, além de cuidar e tudo, às vezes ajuda, cara, às vezes ajuda é uma palavra de Deus que você pode estar dando. Ou então, às vezes nem a palavra de Deus, só um abraço. A pessoa às vezes precisa só de um abraço. Exatamente, professor Márcio. Viramos estatística. Então, cuidar do outro é você chegar para o outro e tirar as escamas dos olhos e mostrar o lado sobrenatural daquele sofrimento. Mas como mostrar o lado sobrenatural se o mundo está perdido? Não tem como olhar o lado sobrenatural. Você tem que mostrar que aquele sofrimento vai curá-lo. Uma vez perguntaram para um padre, por que eu sofro? Por que eu sofro? Meu Deus do céu, eu perdi isso, aquilo, acolá, por que eu estou sofrendo? Sabe o que o padre respondeu? Meu filho, você está sofrendo porque Deus é bom. O cara ficou revoltado. Mas ele explicou
é bom justamente por toda essa aula de teologia, essas 4 aulas, eu não vou repetir porque vocês já estão vendo ou vão ver, né, aqui na live, durante essa live, vocês vão ver como cuidar do outro, é você olhar o lado espiritual da dor. Então Deus, ele é bom. Para pensar, uma mãe, um pai, tem um filho que ele acabou de cair da bicicleta e quebrou a perna e está saindo lá Tá um machucado terrível, né? O osso saiu, pronto, a mãe fica desesperada, leva, chega lá, o médico vai cuidar, a criança sentindo dor, mas chega lá, tem que fazer uma cirurgia, a criança sente dor, né? Poxa, muita gente pode achar que aquela mãe o que está acontecendo com essa mãe? Não, mas aquela dor ali que a mãe levou para o hospital é para curar. É para curar. Um filho está andando, vamos lá, você está numa montanha, num local grande, assim, né? No local, tipo, vamos supor aqui no Morro do Moreno. Aí você tem um filho lá. Daqui a pouco o filho de 10 anos está andando na beira do precipício. Você vira, tá andando. O pai, a mãe fica louco. Chega lá, pega o menino, dá um safanão nele, chega até a machucar um pouco para ele acordar. Você está sendo mal com o seu filho? Está sendo cruel com o seu filho? Não, naquele momento você está educando ele. Está educando. Eu não estou falando aqui para você bater forte no filho, não. Mas está educando. Entendeu? Tem horas que o pai e a mãe precisam educar na força. Entendeu? Não é para espancar, gente. Entende? Mas, na minha época eu já apanhei do meu pai de cinto. E nem por isso eu odeio. Entendeu? E meus irmãos, o pessoal da minha época, quem tem minha idade, apanhou muito. E fomos educados. Entendeu? Amo meu pai, minha mãe, amo. E não tenho nada disso não, de Sofrimento não é que pode ser um processo. Sofrimento é um processo necessário para nosso crescimento espiritual. Só vai poder se a pessoa não aceitar. Se a pessoa não tiver olhos espirituais, ela vai ficar no poder. Mas quem tem olhar espiritual, Ana, cresce espiritualmente. Não tem como não crescer espiritualmente. Aí entra no apostolado. Vamos no apostolado do sofrimento. O que é? Na sua profissão, na escola, na sua pastoral. Muitas das vezes, você precisa estar evangelizando no seu trabalho, na função pública que você tem, entendeu? Na escola, com os amigos. Muitas das vezes você vai ser atacado. Papa Bento XVI, desculpa, ele já fala nos livros dele. Tem uma frase dele que hoje os mártires são os mártires da ridicularização. Hoje você defender o catolicismo na internet vai gerar sofrimento para você. Mas seja bem-vindo. Cristo sofreu. Então você sofra também na ridicularização, mas você nunca pode atacar o outro, condenar o outro. Você tem que agir com amor para com o outro. Até nas redes sociais. Você coloca algo, se a pessoa começar a te xingar, sofra aquilo dali, mas não vai rebater na mesma violência. Porque se você rebater na mesma violência, você vai estar se igualando e dando um antitestemunho. Porque aquela pessoa, de repente, a maioria das vezes, ela não vai nem querer te ouvir. Nem querer. Então é ter um apostolado. É você ter esse apostolado do amor. Apostolado do sofrimento. Saber sofrer. Porque é aquilo que eu sempre falo. Um pregador tem que estar preparado para ser crucificado. Ou seja, tem que amar sofrer. Tem que amar. Vai ser ridicularizado, vai ser cacetado, vai um monte de gente, vai vir em cima, porque você falou uma verdade. Detalhe, a gente tem que falar a verdade com amor. Mas mesmo falando com amor, vai machucar. Olha o evangelho dessa semana, de ontem, de hoje principalmente. Jesus falando,
hipócritas, hipócritas, para alguns fariseus ali, né? Não é todos, mas alguns ali que estavam com o coração duro. Jesus estava sendo ruim? Não, Jesus estava amando ali, estava amando, mas foi necessário ele falar aquilo dali, foi necessário, mas é porque Jesus já sabia o que estava no coração de cada um ali, já sabia. No coração de Herodes, quando Jesus já condenado, sendo condenado, né, mandaram Jesus para Herodes ali. Jesus falou alguma coisa com Herodes? Não falou nada, ficou em silêncio. Com Pilatos, Jesus falou, mas com Herodes não falou. Por que Jesus não falou com Herodes? Porque Jesus já viu o coração de Herodes e viu que ali já não tinha mais jeito. O coração dele já estava duro, já estava duro. E olha que Deus ama. Agora, quem somos nós para saber o coração do outro? A gente só vê a imagem. O coração, a alma, só Deus. Só Deus. Então temos que aprender a viver o nosso apostolado do amor, do sofrimento, né? Então o homem deve sentir-se chamado a testemunhar o amor no sofrimento. Olha o apostolado, olha o apostolado. E esse sofrimento tem que ser um sofrimento ativo, sempre ativo, nunca passivo. O problema das vezes da resiliência é esse, é uma passividade, né, do sofrimento. Então isso é um pouco perigoso. Eu estou sofrendo, então deixa sofrer e pronto, eu vou crescer com isso, já estou acostumado, é bom que eu fico forte. Não, aprendam, católicos cristãos, a gente tem que olhar o sofrimento não com um olhar natural somente, senão a gente não vai ter resposta de nada. A gente tem que aprender a olhar o sofrimento com um olhar sobrenatural. Só com isso a resposta vai ser dada. E outra coisa, Jesus, ele não vai te dar uma resposta clara, nem eu posso te dar uma resposta clara, nem posso dar a resposta clara para mim. Por quê? A resposta que Jesus vai te dar é o quê? Vem, segue-me. Você só vai ter a resposta do real, sobrenatural sentido do sofrimento se você seguir a Cristo. Por isso que o mundo nunca vai entender. Nunca vai. O que o mundo... Cara, sabe o que precisa mudar no mundo? Assim, as pessoas no modernismo querem mudar o mundo na praxis, né? No fazer. Vamos fazer. É tudo fazer. Mude o mundo e você muda tudo e o mundo melhora. Vamos melhorar tudo, né? Comunismo, capitalismo, tudo. Criar o paraíso aqui na Terra. É sempre o paraíso aqui na Terra. Com bens, tudo igual, dividir tudo igual para todo mundo, não sei o que, beleza. É o paraíso na Terra. Mas o grande problema no paraíso na Terra é que você perde o olhar sobrenatural. Você acaba... esquecendo de Deus, esquecendo de Cristo, e não tem um olhar sobrenatural. O sofrimento para o mundo sempre vai ser um escândalo, sempre, né? Agora, o essencial para todos os homens, na perspectiva da vida eterna, é o verbo parar. No evangelho lá do bom samaritano, ele indo... Os outros passaram, o sacerdote passou reto, foi, virou o olho e foi. O levita virou para o outro lado e fingiu que não viu. O samaritano parou, moveu-se com compaixão. Olha a compaixão de Maria e a paixão de Cristo. O problema hoje também é que o nosso coração está se tornando insensível às dores do outro. Sabe por que o nosso coração está insensível às dores do outro? É porque a gente não consegue entender nem a nossa dor. Como é que a gente vai entender a dor do outro? E outra coisa, muitas pessoas querem ajudar o outro,
não por causa de Cristo. Não. Eu já vi isso muito, tá? Nas redes sociais. A pessoa se vangloriando porque ajudou o outro. Nossa, eu fiz uma boa ação hoje, eu estou me sentindo bem. Eu acabei de ajudar um amigo meu que estava precisando, eu estou me sentindo bem. Ou seja, a pessoa se inchou. Onde está Cristo aí? Não está. Hoje o mundo, quando ajuda o outro, é sem Cristo. Que crescimento sobrenatural você teve aí? Foi um ato bom? Foi um ato bom, ao olhar humano. Ah, não sei quem deu $1 milhão pelas vítimas, não sei o quê. Maravilha! Não estou falando que é ruim não, gente. É ótimo, é ótimo. Mas, primeiro, você já falou quem foi que doou $1 milhão. Então a pessoa já recebeu a própria recompensa. Fui eu que ajudei. Ah, eu chego na igreja, levo um caminhão com 10 mil litros de leite. Eu, Marcelo. Todo mundo sabe. E aí, ajudei? Um monte de gente tomou? Nossa, que maravilha! Marcelo é tão bom, né? Tão bom. Mas, sobrenaturalmente, eu não ganhei nada. Nada. Porque se eu quero ajudar alguém e ver a recompensa de Deus, o que sua mão direita fizer, a mão esquerda não saiba. Ou vice-versa, né? Tanto faz. Entendeu? Não saiba. Ajudou alguém? Não sai divulgando não que ajudou alguém. Porque senão você já recebeu a sua própria recompensa. Então é esse parar e olhar sobrenatural, sempre o olhar sobrenatural. Tenha esse olhar sobrenatural, busque, é a dor que vai te dar o olhar sobrenatural, é a dor vai tocar, é como um mármore nas mãos de Michelangelo, o mármore, você é um mármore, aí você pega o cinzel e começa a bater ali, pá, com buril, né? Pá, batendo. Você vai vendo, aquele bater no mármore de Michelangelo se transforma numa grande obra de arte, Então, quando a dor está batendo em você, é Deus beijando a tua alma, é purificando o teu coração, é te levando para o céu. Isso é a dor, é purificação da alma. Só que o mundo não consegue enxergar isso. E nunca vai conseguir enxergar sem Cristo. Porque o mundo mata Cristo. Como é que vai querer entender o que é sofrimento? Vai querer fugir do sofrimento. Vai querer. Como é que vai querer amar o sofrimento? Aqui. O São Rafael Arnaiz, o que ele fala aqui? Uma das minhas maiores tristezas é ver que estou abraçado à cruz de Jesus e não a amo como gostaria. Tem muitas pessoas que estão abraçadas à cruz, estão odiando a cruz. Muitas pessoas estão abraçadas à cruz e não amam conforme gostaria. É tão linda essa frase. Por quê? Porque ele quer amar conforme a vontade de Deus e ele está amando conforme a vontade dele. Esse livro é maravilhoso. Você vê o processo de santificação dele. Aqui ele estava no nível e mais tarde, em menos de um ano, ele já está num nível enorme de santidade. Enorme. É muito lindo, para vocês aprenderem e lerem também. Esse livro aqui é Deus e Minha Alma, São Rafael Arnaiz Baron, né? Então é esse sofrimento, é você ver no Evangelho, o que o Evangelho fala? Você vai em vários cantos, vê o pobre, deu de beber, deu de comer, deu roupa, e fez tudo, ajudou. O que Jesus fala? A cada um que fizeste a mim. Então nós temos que fazer isso daí, mas sempre de forma sobrenatural, sempre. Então é esse que é o sentido do sofrimento. Tem um duplo sentido, sobrenatural e natural. O sobrenatural é a redenção de Cristo, é o olhar a Cristo. Isso é o lado sobrenatural,
né? Essa parte sobrenatural ali. E o lado humano é o lado da nossa configuração a Cristo. É que nós vamos sofrer aqui. É impossível não sofrer. É impossível. É necessário, pois, que se congreguem em espírito junto à cruz do Calvário. Porque o que nós temos que aprender aqui nessa vida? Nós vamos sofrendo, amando. Quando eu falar sofrimento, coloca aqui o sinônimo de amor. Nós vamos sofrendo. Aí chegamos lá no Calvário, aprendemos, temos força de segurar a nossa cruz. A nossa cruz vai aumentando, cada vez que vai aumentando a nossa santidade. A gente chega no Calvário, chegou no Calvário, não desça da cruz antes de ser crucificado. Porque se nós formos crucificados no Calvário, a cruz de Cristo estará unida à nossa cruz eternamente. Aí eu posso falar, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, pois eu estou crucificado. Cristo está crucificado comigo, eu estou crucificado com Cristo. Aí sim, há essa união, há o casamento entre o noivo e você, e a igreja, né? Você e o noivo. Aí sim, há esse casamento, né? Aí, quando você, falando da dor do outro, né? Tem uma frase linda aqui do padre William Faber, fala o seguinte: recuperar-nos-íamos rapidamente se aquele que nos amam nos deixassem refletir sobre nossa dor por um tempo. Você ama alguém? Primeira coisa que você tem que fazer quando essa pessoa está sentindo a dor, o sofrimento: abrace. Abrace. Não fica falando muitas respostas, não. Porque às vezes as respostas vão sair todas erradas. Os amigos de Jó ficaram uma semana sem falar, e às vezes falavam bobeira, tudo errado, o contrário, porque o sofrimento de Jó era sem culpa. E a gente sempre tem a mania de achar que o sofrimento é com culpa. Isso vocês olham lá durante o curso aqui. Deem uma olhada no curso que eu já dei essa resposta aqui. Tá bom? Agora eu vou falar aqui o seguinte para vocês. No mundo hoje, né? O grande sofrimento é não querer sofrer. O mundo não quer sofrer. Mas não querer sofrer já é um sofrimento sem Cristo. Então isso é loucura. Isso é loucura. É pior. Se você vai sofrer, sofra com Cristo. Fugir do sofrimento já é um sofrimento. Aqui tem uma mulher, Ana Goré, ela foi morta na Segunda Guerra Mundial. Aí foi encontrado um caderno que não destruiu, uma frase dela, né? Olha a frase dela, que linda essa frase. Quando repelimos a cruz, ou seja, quando repelimos o sofrimento, ela esmaga-nos. Para a levarmos como Deus quer, é necessário um fiat cordial. Ou seja, um faça-se. É você carregar com amor a cruz. E alegre, porque a cruz, crucificando, une o amante ao amado. Une o amante a Cristo. Poderá haver na terra maior felicidade? Olha só, você vê o sentido do sofrimento, o céu, a morte de Cristo, ressurreição de Cristo. Olha onde que a cruz nos leva. A cruz é uma seta para o céu. Pode haver maior felicidade do que estar no céu? Não pode. Não pode, não tem. Mas o mundo quer achar as felicidades aqui na terra, né? Aí tem outra frase aqui, do padre Vianney, né? Santo Cura das.
Oh, quantas cruzes eu tinha tantas que não podia levá-las. Pus-me a pedir o amor das cruzes, desde então sou feliz. A pessoa, quando chega nas sétimas moradas, ela pode estar alegre ou com o pior sofrimento do mundo. Para ela é a mesma coisa. Mesma coisa. Por isso que Jesus, quando eu falo Jesus aqui, eu não estou falando que ele é santo de sétima morada não, porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Jesus no barco, a tormenta, o barco, aquela tempestade, tudo. Jesus mandou parar tudo. O mar. Cala-te, cala-te, tudo parou. E ele estava dormindo tranquilo. E os apóstolos nervosos ali. Os apóstolos nesse momento ainda estavam na via purgativa. Eles não estavam nas quartas moradas ainda não. Não estavam nas vias purgativas, ou seja, onde nós estamos nesse momento, nas vias purgativas. O padre Girardi, olha o que o padre Girardi disse aqui, né? Que uma doença, olha só, uma doença incurável prostrou no leito durante 22 anos nesse padre. Uma doença incurável. O que ele falou? Aos olhos do ignorante, que são as notas da música, olha a poesia, aos olhos do ignorante, que são as notas de música, senão manchas de tinta e nada mais? Vem o artista e destas manchas brotarão harmonias. O mesmo se diga da dor. Para quem ignora Jesus, a dor não é mais que um ponto negro. Logo que Jesus aparece, ela canta a glória de Deus e a nossa. Dir-se-ia um eco da glória do Calvário. Gente, essa frase aqui do padre Girardi é para o mundo. Quando o mundo, você olha as notas musicais, você não entende nada. Mas para quem tem Jesus, aquelas notas cantam todas as glórias de Deus para o céu. Mas para os olhos dos ignorantes, o sofrimento, as notas são todas desafinadas. Todas desafinadas. Então nós temos que aprender a afinar as notas, as nossas canções, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Coloque uma nota musical na sua tristeza. Você não consegue enxergar hoje isso? Fale, Senhor, eu quero enxergar a minha dor, Senhor. Eu quero enxergar a minha dor conforme o Senhor enxerga. Dai-me essa sabedoria, Senhor, para encontrar o sentido da minha dor. Eu não entendo porque eu estou sofrendo, Senhor. Eu não entendo. Mas eu sei que é para o meu crescimento espiritual. E eu quero buscar esse crescimento. A cada dia, amar a minha cruz. A cada dia, Senhor, amar e amar a minha cruz. Agora você vê o seguinte, aqui tem certas cordas, né, que são precisamente as mais belas. Certas cordas do violão são as mais belas. Sabe por que são as mais belas? Porque as lágrimas as umedecem. As suas lágrimas, a sua alma chorando. Você pode às vezes estar naquele dia soluçando, caindo lágrimas de dor. Olhe para a cruz. Medite sobre a cruz. Cada meditação sobre a cruz, a melhor meditação que a gente pode ter é na paixão do Senhor. Medite. Está sofrendo, medite. Foi humilhado, medite. Foi escancarado, cuspido, foi humilhado, você teve ridicularizado. Medite na paixão de cruz, da cruz. Crucifique-se junto com Cristo. Sempre tenha o Cristo na cruz. Nunca se esqueça disso.
Por isso que eu sou apaixonado pela Igreja Católica, justamente porque nas imagens aqui, Cristo está na cruz. Porque, para pensar, pode ter a imagem da cruz sem Cristo? Pode, não tem problema nenhum. Mas quando Cristo está na cruz, você começa a perceber, você olha a dor e vê, este homem sofreu por mim. Eu sei que ele está ressuscitado. É por isso que agora eu tenho que completar na minha carne o que Cristo já sofreu. A cabeça sofreu, eu tenho que completar na minha carne. Só existe glória com a cruz de Cristo. O mundo hoje quer a glória sem sofrimento. Não existe glória sem sofrimento. Não existe. Glória sem sofrimento é, com todo o respeito, chega a ser uma infantilidade tão grande espiritual e para a própria pessoa, que isso é você deixar a pessoa como um derrotado, como um grande derrotado. Isso é triste. Outro ponto que eu acho tão lindo é que quando a gente dói na tua alma, existe um ponto lá dentro da tua alma. Muitas das vezes você não sabe onde é que está esse ponto que está doendo lá dentro. Deus, ele vai tocar justamente nessa dor dentro de você. Vai tocar nessa dor dentro do seu próximo, onde você tem que ter um olhar espiritual para enxergar. Porque onde estiver doendo em você, é porque Deus quer te curar nesse ponto. Deus quer te tocar nesse ponto. Se tendes na alma um ponto sensível, é exatamente aí que a dor aplicará o seu buril. Buril é um negócio de ferro, né? De aço, aqui, tipo, tem um pedaço de madeira aqui segurando, onde você vai batendo, né? No mármore, onde for, para poder estar não machucando, construindo e você melhorando uma madeira. Você vai fazer uma cadeira, por exemplo, você pega uma madeira, aí você vai trabalhar na produção com um buril e transformar aquela madeira numa cadeira. Olha só que beleza. Então o buril é tocando na tua alma, porque Deus vai pegar aquele ponto que está dentro da tua alma doendo para te curar. É por isso que o coração, o que é humildade? Humildade é o humus. Humus é a terra pronta para poder ser adubada. O nosso coração cheio de pecado, ele está aquela terra cheia de pedras. O que precisa? Precisa de algo, algo, eu esqueci o nome do instrumento que tem no campo, né? Que você vai tirando as pedras, preparando. Ali o teu coração começa a doer. Começa a doer nessa transformação, mas é Deus curando. Por quê? Ele está preparando a tua alma para recebê-lo. Porque você só vai tirar todas as coisas ruins dentro da tua alma com dor. É com dor. É a dor que vai te curar. Então você compreendendo, eu compreendendo o sentido da dor, isso não facilita você ajudar o teu próximo? O teu filho? Um arado, isso aí, Rominho, um arado, né? E se por acaso vós mesmos não conheceis esse ponto da tua dor, a dor vai mostrar. Compreendeis, portanto, que a dor é apenas um instrumento manejado por alguém que conhece a tua dor. E quem é que conhece a tua dor? É Deus. Deus conhece a tua dor. Aí você olha, para terminar aqui, você começa a perceber, né, que a dor se espiritualiza à medida
que as almas se desprendem da terra. Você só vai espiritualizar a sua dor à medida que você começar a se desprender dessa terra. Sabe o que é se desprender da terra? É você ir evoluindo espiritualmente, crescendo nas moradas. Nós temos a obrigação de chegarmos pelo menos às quintas moradas. Mas o que falta para a gente? O querer. A gente não quer ser santo. A gente não quer. A gente quer da boca para fora. Da boca para fora. Porque ter vida de santo é amar o sofrimento. Isso é difícil. É difícil. Demais. Mas a vida, o sofrimento, ela forma a alma para o céu. É um molde para o céu. O sofrimento é esse molde, mas a gente joga o molde por fora. Qual o maior molde de santidade que existe para nós? É Nossa Senhora, é Maria. Olha sabe por que ela toca nas fronteiras de Deus? Muito simples. Porque ela amou sofrer. Ela é a que mais amou. Imagina, o filho dela sendo crucificado pelos nossos pecados. Nós o crucificamos. O filho dela, o Filho de Deus. E ela mesmo assim te ama. Deixai o sofrimento vos torture, porque quem dirige o buril que vos fere sabe melhor do que vós onde e como é necessário aplicá-lo. Deus sabe onde aplicar a dor em você. Por isso que na primeira aula eu disse, e hoje espero que vocês compreendam, quando você está sofrendo ou sentindo dor, é Deus beijando a sua alma e dizendo: meu filho, minha filha, eu te amo, eu estou aqui, eu estou te carregando no colo. O seu sofrimento é para você vir morar comigo. A cruz que eu te dou é a cruz necessária para a sua santidade. Quanto maior o sofrimento que você estiver passando, saiba, é que Deus quer te transformar num santo muito grande. Comecemos a partir de hoje a não reclamar das nossas dores e sim agradecer as nossas dores. Se teu filho, tua filha está sem falar contigo alguma coisa, ou você, ou vice-versa, briga na família, o que for, saiba, perdoe, porque o Cristo morreu falando: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, não sabem. Então, se a tua dor está agora aí, a maior dica que eu vou dar aqui para terminar o curso: corra e ame Jesus Cristo. E se configure a Cristo nessa cruz. Configure-se a Cristo. É o único caminho que tem. É a cruz. Então, comece a amar o seu sofrimento e seja santo. Seja santa. Muito obrigado, Senhor, por essas 4 horas, Senhor. Que todos que viram, que irão ver, possam crescer na fé, crescer nas moradas e começar a amar a sua própria cruz em Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente.